pessoal, começamos mais um episódio do podcast do Mirante Cine Clube, o programa fruto do edital de Economia Criativa de 2020 do Sebrae Alagoas. A gente tem a presença aqui hoje de dois miranteiros, Tami Ferreira e o Leonardo Amaral. Tami Ferreira, nascida em Pernambuco, é graduada em Biologia, atriz pela Escola Técnica de Artes da UFAL e da UFBA, apresentadora do programa Lugar de Cinema, cantora, produtora e cineclubista. Leonardo Amaral é graduando em Comunicação Social, realizador e cineclubista alagoano. Eu sou Chico Torres, graduado e mestre em Filosofia, professor, crítico de cinema, também sou membro aqui do Mirante Cine Clube e hoje eu vou mediar esse nosso bate-papo. Bom, o bate-papo de hoje vai ser sobre curadoria e crítica de cinema. Eu quero começar perguntando para a Tami, que ela fale um pouco sobre a curadoria do Cineclube, como ela se dá, como ela entende essa curadoria também. Oi, muito feliz em estar aqui para falar sobre curadoria e crítica. Na verdade, o conceito de curadoria sempre me despertou curiosidade. Quando eu comecei a estudar arte lá na UFBA, logo de cara, nas primeiras disciplinas do bacharelado interdisciplinar em arte, a gente começou a explorar o universo das curadorias e o seu papel na arte. Eu sempre me pegava pensando, afinal, o que é isso? Apenas uma lista, um agrupamento aleatório de obras? É só escolher as obras? E o método curatorial ele perpassa as mais diversas linguagens artísticas. Na história institucional, onde tem arte, tem curadores e curadorias, seja em festivais de cinema, teatro, seja nos museus, nas artes plásticas, enfim. O termo curadoria vem de curar, de cuidar. E até hoje é um conceito que me surpreende. E a melhor forma de entender curadoria para mim é vivenciando. Foi vivenciando, À medida que o meu repertório teórico ele foi conhecendo suas aplicações práticas, eu fui consolidando uma concepção tanto do que é curadoria, quanto da importância dela no fomento da arte. No Mirante, temos a oportunidade de dar vida a curadorias, a partir de debates que não estão necessariamente vinculados à economia, a uma necessidade econômica de vender, de mover público em torno de demandas comerciais. E nesse sentido, as curadorias miranteiras elas se correlacionam muito mais com nossas motivações estéticas, pessoais, políticas, sociais. E quando eu fui percebendo como a curadoria de meus colegas repercutia em mim, que tipo de percepção dos filmes, até os que eu já tinha visto, mas em outro contexto, que sensações físicas, emocionais, que inquietações políticas causavam em mim, e como minhas próprias curadorias repercutiam neles também, porque é muito diferente ser curador e perceber como suas escolhas chegam no outro e como as escolhas do outro chegam na gente. Eu fui me encantando mais e mais e compreendendo quão fundamental é essa função para o cinema no Brasil. É uma função mais ou menos recente, em meados do século XX, mas que ela adquiriu um relevado foco. Hoje, eu tenho mais ou menos concluído que as curadorias elas têm como ponto gravitacional os sujeitos humanos envolvidos, ou seja, os curadores. A depender do festival, do discurso do artista, da experiência estética que se quer envolver o espectador, objetiva ou subjetivamente. Particularmente, eu gosto de colocar filmes que quero conversar mais profundamente. Um debate diferente da mesa de bar entre outros sujeitos que não conversariam sobre aquilo se não fosse aquela sessão temática, se não fosse a existência do Mirante Cine Clube. Pessoas que provavelmente nem frequentariam os mesmos bares ou, em primeiro olhar, não sentariam nas mesmas mesas. Gerações diferentes, classes sociais, visões de mundo. Daí também destaco a importância dos outros cineclubes, da diversidade de métodos e olhares sobre as exibições. Bom, eu queria ouvir um pouco o Léo agora falando sobre curadoria e qual é o pensar dele sobre esse tema. Entre as coisas que mais gosto de pensar sobre curadoria é como ela pode potencializar certos filmes, como ela reflete momentos históricos. Na fala da Tami, ela comenta o significado do termo que vem de curar, cuidar, que é um movimento que os pensamentos e reflexões de, por exemplo, Amaranta César, lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, também lidam com, sabe, tipo, com essa relação com a história da arte.
Entender a curadoria do cinema a partir dessa relação, o processo de selecionar pinturas para uma exibição, o processo de selecionar filmes, e aí falando especificamente deles, pensando num tempo como o de hoje, que tem tantos filmes, festivais e mostras que recebem, sei lá, 500 filmes e selecionam 20, a Amaranta vai falar sobre como a curadoria é uma forma de escolher o que ver, e ainda mais é sobre escolher o que não é visto. Tipo, o exemplo que eu citei dos 500 filmes que viram 20. Obviamente excluiu muito mais do que mostrou. Então é como se a curadoria fosse uma escolha do que não é visto especialmente. Então por que você vai querer excluir esses filmes específicos assim? Quais as potências desses poucos que você escolheu? E aí levando isso para a realidade de um cineclube como o Mirante. A gente escolher passar Eles Não Usam Black Tie com a ascensão da extrema-direita, não só no Brasil, mas pelo mundo, foi pensado não só como uma reação, mas também sobre qual discurso a gente quer disseminado. De que forma esse debate vai ser pensado junto ao público, o que é trazer esse filme agora. A curadoria toca, arranha, lida com todas essas questões, assim. Por isso é preciso pensar nela com um foco maior. Às vezes eu sinto que a galera pensa que é só escolher e passar um filme, mas é também o que ele traz, o que ele adiciona, o que ele não fala sobre, enfim. Outro aspecto que eu acho que influencia bastante a escolha dos filmes é a vontade de ver determinados filmes em uma tela grande, aproveitando as condições que um cinema como o Cine Arte Pajuçara traz para o Mirante, assim. Tipo, é um cineclube que permite que esse filme seja visto não só por mim, mas por várias pessoas em uma tela grande, em uma experiência coletiva, estimulante, que gera aquela atmosfera de comunidade, né, assim. Incrível, né? Eu confesso que até hoje eu gosto de assistir TV aberta, rádio, por ainda preservar essa experiência coletiva, mesmo remotamente. A gente está num mundo tão individualizado que eu fico buscando por esses lugares em que as pessoas fazem o pacto do momento. O teatro, o cinema tem essa magia, é o chamado pacto silencioso. Mas com o Covid, sabe-se lá quando a gente vai poder retomar essas experiências de modo tranquilo. Isso de entrar naquele lugar, permanecer juntos até o final, influencia também e bastante o processo curatorial. A curadoria ela é fundamental para o nosso cinema porque ela fomenta, não é só política de Estado, é também pensar filosoficamente curadoria e crítica. E esse movimento tem que partir da nossa categoria, artistas, realizadoras, elenco, técnica, para que possamos derrubar alguns muros que ainda impedem muitos de permanecerem no fazer cinematográfico. Fazer cinema não deve ser uma competição, mas sim uma grande colaboração coletiva, afinal, o que é cinema se não arte em equipe? Bom, agora pensando a curadoria do Mirante, né? Eu gostaria de saber de vocês como é que ela funciona. E fale um pouco também sobre as sessões temáticas, começando por você, Léo. As sessões do Mirante elas se organizam em alguns temas mensais desde a sua criação, não sendo exatamente igual todo ano. A gente vai se afinando nas reuniões que temos, geralmente a cada 6 meses. Assim. Tipo, a gente se reúne, pensa os filmes dos 6 meses seguintes, pelo menos, com sorte mais que isso. E aí cada entregante vai trazendo sua bagagem, filmes que lhe tocaram na vida e vai propondo, assim, tipo, fechando um conceito para cada sessão e vendo quais filmes se encaixam, ou dependendo, organizando para que durante alguns meses haja grupos de filmes que têm um mesmo leque, assim, o mesmo tema, o mesmo conceito. Como a gente está em atividade há uns 3 anos, a gente tenta evitar que se fixe esses temas todos os anos. Somos abertos para mostras como Mirante Cultural, que são 3 meses seguidos de países fora de um eixo hegemônico, filmes da Índia, Senegal, Peru, enfim, cinemas filmes que tiram vantagem dessa possibilidade que o Cineclube traz, né, de exibir filmes que o público geral não encontraria facilmente. Houve também em 2017 uma parceria com a Mostra do Filme Livre, 2 sessões de curtas que são exibidas por todo o Brasil. É uma organização bem massa que eles fazem assim. E em 2018, a sessão Quilombo, por exemplo, se desenvolveu e virou Mostra Quilombo em 2019. E aí vocês escutam mais sobre isso no episódio 4. É uma organização que eu acho bem interessante e que foi se afinando ao longo dos anos. Ao longo do tempo, hoje o Mirante tem um calendário com alguns eventos mais ou menos fixos ao longo do ano, né, que muitas vezes entram em consonância com eventos do calendário oficial do Estado, como, por exemplo, Setembro Amarelo. Aproveitamos esse momento, tanto ano passado como ano retrasado, para colocarmos filmes que debatessem a questão da saúde mental. Ano retrasado, eu trouxe a proposta de um filme francês chamado O Rei dos Loucos, uma comédia satírica e musical muito teatral, em que, no meio de uma guerra entre a Alemanha e a França, os mais ajuizados pareciam serem os loucos mesmo.
E essa escolha teve relação direta com minhas identificações temáticas pessoais e minhas formações artísticas. Outra pessoa do Mirante não teria escolhido esse filme. Tem alguns aspectos dessa abordagem temática que eu acho bem forte, assim, tipo, como a delimitação de um tema que vai chamar um público interessado por ele, e aí ele se torna também uma forma de direcionamento para o debate, assim, a escolha desse tema, né? Tipo, tem um enquadramento específico que o filme vai ser visto pouco. Colocar um filme em uma sessão de maio sobre trabalho vai salientar essa temática, independente do filme tratar dela de forma direta ou indireta. E aí isso pode ter seu lado bom e também seu lado ruim, que é dependendo impedir que se veja o filme para além desse quadro, além desse enquadramento, né? Mas aí entra o fator do debate presencial, que por não ter um palestrante específico, alguém que vai ter mais autoridade que outros para falar sobre o filme, garante um terreno propício para que pessoas olhem para além do delimitado. Então isso permite que as sensibilidades aflorem e que se atinja outras questões, outros temas, outras análises, assim. Para a gente chegar nessa organização precisou de várias experimentações e conversas no decorrer dos anos. Uma das coisas que mais gosto do Mirante é que a realidade ela vai se expressando e a gente vai aprendendo um com o outro, nas concordâncias, nas discordâncias. É onde eu consegui perceber na pele a curadoria como um organismo vivo. A partir das identificações estéticas, políticas, pessoais, sociais dos membros, acabamos delineando nossas exibições, né? As curadorias são expressões vivas dos setores dentro do movimento artístico, seja no cinema, no teatro, nas artes plásticas. Afinal, a curadoria é mais uma linguagem. E por ser linguagem, ela tem impressão e a cara que o setor envolvido vai dar. Curadoria também é sobre instituições, poder e diversidade. Para concluir, trazendo o Cineclube como foco, por eles terem surgido como alternativas às exibições oficiais. Ou seja, surgem já em dissonância da lógica do mercado, da cadeia produtiva oficial. Então, o potencial de ser uma trincheira para novas lógicas é alto, historicamente cumprindo papéis políticos revolucionários e extremamente transformadores de contestação do status quo. Me lembra muito o conceito de Lênin, conceito político de Lênin sobre os sindicatos trabalhistas e sua dupla natureza. Assim como um sindicato é um espaço para o patrão melhor negociar como explorar os trabalhadores, também é um espaço, em igual medida, de formação de revolucionários e revoluções. Um cineclube tanto pode e vai contribuir com o mercado cinematográfico, como pode e deve subverter esse mercado. Está na raiz do conceito do cineclubismo propor novas perspectivas curatoriais para o cinema, por cima dos muros da produtividade, meritocracia, construindo pontes entre sujeitos, narrativas e discursos. Bom, a gente sabe que o Mirante começou no Laboratório de Crítica, né, que foi feito com o SESC junto com a Sururu lá em 2016. E aí o Mirante continuou apoiando e desenvolvendo essa atividade nos anos seguintes, né? Como foi para você, Tami, essa relação com a crítica? Tem uma frase no início de um texto que escrevemos, disponível no Alagoá, grande parceiro da crítica, beijo, Larissa. Esse texto foi produzido pensando nos 10 anos da Mostra Sururu de Cinema Alagoano e na jornada e papel da crítica. Se chama A Vigilante Lucidez da Crítica. A frase é de Jean Duché e diz: a arte exige da crítica que ela lhe sirva e não que ela se sirva da arte. É que a arte tem uma necessidade vital da crítica. Quero começar com essa frase porque ela vai permear tudo, mais ou menos tudo que eu penso. Então, logo, se a arte precisa da crítica, precisamos cada vez mais construir conceitos e concepções em torno dela. Para começar, a crítica cinematográfica é parte da tríade clássica do cinema, né? Um dos pilares fundamentais, junto do público e dos filmes. Construindo uma metáfora que eu acho bonita, vamos visualizar um mecanismo de energia produzido por moinhos. O moinho, vamos visualizar, girando. A crítica é a azenha pelo qual as águas do cinema passam, tendo a força da obra, do filme, sua energia cinética transformada em eletricidade ao passar pelo mecanismo. Então, eu sinto essa eletricidade do encontro entre o filme e a crítica.
Essa é uma sensação que eu acho que o Mirante vem tentando fazer a galera que participa das oficinas de crítica sentirem. Tipo, como você falou, Chico, o Mirante foi formado no Laboratório de Crítica de 2016, realizado pelo SESC em parceria com a Mostra Sururu. E desde então o Mirante trabalha para que esse laboratório continue, sabe? Tipo, a gente convida profissionais de crítica de outros locais do Brasil para fazer o público de Alagoas ter contato com essas pessoas, com suas experiências. E aí a parte principal do laboratório é que os alunos têm que escrever sobre os filmes da Mostra Sururu e votar no filme vencedor do prêmio do Olhar Crítico. Então é uma experiência que é muito interessante colocar pessoas que muitas vezes não têm essa experiência de uma cobertura, de uma mostra, de um festival. E aí eu acho que é algo que intimida, né? Tipo, em um primeiro contato, assim, tipo, não só ver essa quantidade de filmes, de curtas-metragens, né? Mas ir escrevendo sobre eles diariamente, pensando, se encontrando com eles, chocando. É algo que eu realmente acho que é bem intimidador para quem não tem essa experiência, assim. Tem filme que passa batido de primeira. Imagine, 5 filmes por noite num festival. Daí você lê uma crítica e pensa, nossa, que filme é esse? Eu vi mesmo? Vou rever. Ou, cara, acho que eu perdi esse filme. Peraí, eu quero ver depois de ter lido esse texto. A crítica, ela auxilia a arte a ganhar a tal desejada eternidade, imortalidade. E ainda, como registro histórico, né? Memória, propulsão da energia artística da obra. Agora, importante destacar que as dificuldades técnicas de fazer cinema na periferia do capitalismo são o principal entrave para o desenvolvimento do sujeito crítico. Vamos lá, depois de uma equipe ter um trabalho pesadíssimo, pouca remuneração, qualquer coisa que não seja parabenizando, parece fora do contexto ou até cruel. Eu preparei o elenco do filme do Léo Vamos Ficar Sozinhas. Também fui monitora do Laboratório de Crítica da Sururu que exibiu esse filme. Um dos alunos teceu uma crítica duríssima ao elenco. Eu podia levar para o pessoal, né? O mais comum, inclusive, seria isso. Mas nossa profissão, por mais que seja algo que tiremos das entranhas, ainda assim precisa ter o espaço para um pensar mais analítico e frio. E para isso, geralmente precisamos sim do olhar do outro, inclusive para discordar e reforçar. Eu gosto da estética do meu trabalho ou do que eu consegui fazer com o tempo que tive, porém aprecio o levantamento dessa discussão. Cara, pela primeira vez, nos 3 anos que sou ativa na Sururu, vi muitas pessoas tecendo opiniões sobre as atuações. As percepções de como as atuações na Barca são diferentes da gurizada de Viçosa em Ilhas de Carô, da gurizada de Viçosa em Ilhas de Calô, ou de Alano. Isso é incrível, pensarmos que, assim como uma paleta de cores, como direção de arte, fotografia, direção e preparação de elenco também exalam diversidades de técnicas e estéticas. A Tami falou sobre como a crítica é um dos 3 pilares do cinema, né? O público, os cineastas e ela, a crítica. Assim. Eu sempre encarei a crítica como uma forma de estudo, tipo, de confrontar os filmes, especialmente na nossa realidade de Alagoas, né? Que não tem um curso de cinema. Então não é só sobre escrever críticas e produzir conhecimento a partir dos filmes, mas ler críticas para confrontar o filme com elas e aí usar disso de trampolim para, tipo, pensar como desenvolver o seu próprio cinema, como produzir, garantindo um cinema consciente do que é, das imagens que produz. E aí essa reflexão proporciona uma forma de escola, assim, né, para cineastas longe de centros urbanos que apresentam cursos e etc. Assim. E aí isso alinhado com o Cineclube, que traz filmes para além de um eixo hegemônico mercadológico, trazendo filmes de diversos países e tal, a crítica vai permitir refletir sobre esses filmes, né? Repensar formas de olhar, as formas que se absorvem essas imagens, algo que no espaço do Cineclube se potencializa mais ainda. Para encerrar de verdade, eu quero ressaltar que a crítica também cumpre um papel na democratização do cinema. Bora lá, quantas pessoas têm condição de ter o aparato técnico e humano para fazer um filme? Para fazer uma crítica, basta escrever. E isso já é muito para um país com os índices de analfabetismo e analfabetismo funcional como o Brasil. Escrever sobre cinema é uma forma de incluir mais pessoas no fazer cinematográfico. Ou seja, a gente fomentar a crítica é também incentivar a participação de outros sujeitos no cenário do cinema alagoano. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Mirante Cine Clube. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Tami Ferreira e Leonardo Amaral. Obrigado por esse papo, foi ótimo. Agradecer também aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui, né?
Lembrando que há outros episódios com assuntos tão legais quanto esse, né? Nessa nossa série sobre cinema. Você pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, pesquisando por Mirante Cine Clube. A nossa logo da raposinha vai estar lá, bem fácil de achar. Mais uma vez, obrigado e um forte abraço.